Olá pessoal, meu nome é Filipe, eu sou diretor de marketing da Luiz. Muita gente ao longo desse ano perguntou pra gente, tirou muitas dúvidas sobre planejamento estratégico. E como a gente está no período bom para fazer o planejamento estratégico, eu decidi gravar uma série especial de vídeos que vai até o final do mês de janeiro. E hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre o nosso quarto vídeo. Ele fala sobre a definição de metas. O tema definição de metas é um dos mais importantes do plano estratégico. Por quê? Quando definimos metas relevantes, cruciais, que motivam a equipe, o planejamento estratégico ele vai funcionar ao longo de todo o ano. Caso contrário, se o ano começou, a gente definiu uma meta de receita de 1 milhão e o time não conseguiu buscar nem um décimo disso, o planejamento estratégico vai direto para a gaveta e ele vai se tornar inútil ao longo de todo o período. O meu objetivo aqui não é ensinar a fazer metas, mas sim dar algumas dicas importantes para direcionar vocês. Então essa é a minha primeira dica sobre a formação de metas para a empresa. Elas precisam estar dentro do conceito de SMART. SMART é um acrônimo em inglês, e cada inicial vai significar uma dessas palavras aqui que estão à direita. Então primeiro é o S, que define metas específicas. Então essa meta está claramente identificada na proposição. Então aqui eu coloquei um exemplo ruim, que a minha meta é crescer a empresa. Você não está falando nada sobre o que você quer buscar. E o exemplo bom seria aumentar a receita da empresa. Pronto, eu defini especificamente o que eu quero crescer dentro da minha empresa. O segundo conceito é o M, de mensurável. Há um indicador claro nessa proposição de meta? Então, um exemplo ruim, continuando o exemplo anterior, seria o próprio aumentar a receita da empresa. O exemplo bom já seria evoluir isso para aumentar a receita da empresa em 300%, ou em 10 mil reais, ou em 1 milhão de reais, contanto que haja um indicador numérico, essa meta está bem proposta. A terceira inicial é o A, de atingível, attainable. Essas metas elas são factíveis, elas motivam a minha empresa ou elas são impossíveis? A gente vê muito gestor que quer com a mesma equipe, com a mesma infraestrutura, multiplicar a meta por 10, sem nenhuma indicação de como atingir aquilo, né? Então a equipe na hora olha e fala, não vou nem me estressar porque isso é impossível. Então um exemplo ruim seria o próprio aumentar a receita da empresa em 300%, e um exemplo bom já seria aumentar a receita da empresa em 15%. Mas é claro que isso vai depender do cenário da sua empresa, né? Às vezes ela está em franco crescimento, é uma empresa que tem pouco tempo de operação, às vezes o 300% pode ser até factível. Isso aí você vai ver a partir da sua realidade. O quarto componente é o R, de relevante. Essa meta é de fato crucial, ela vai tornar a empresa melhor e mais forte, mas uma vez é uma meta que é uma parte da definição de metas, da proposição, que vai depender da sua realidade. Então aumentar a receita da empresa em 15% às vezes é muito genérico. Mas aumentar a receita com o novo e-commerce em 15% pode mostrar um foco em uma área da empresa que é mais alinhado com a visão dela, que é se tornar online. Por exemplo, nesse caso aqui. Poderia ser em uma unidade de negócio diferente. Enfim, tem que ser algo que de fato esteja bem alinhado com os seus objetivos de longo prazo. E o quinto elemento seria o T, de temporal. Essa meta possui um prazo? Não adianta nada eu falar que eu vou aumentar a receita com o novo e-commerce em 15%, e aí todo mês eu olho lá e falo, puxa, não batemos, vamos tentar de novo no próximo mês. Isso não é uma meta. Uma meta ela tem um prazo, e se eu não bater nesse prazo, eu falhei. Se eu bater, eu consegui. Eu, no caso, não, a equipe inteira como um todo. É sempre bom deixar isso claro. Que eu sempre falo que a meta é do time, e é muito importante envolver os seus funcionários, os seus colaboradores na definição delas, porque quando você define e passa para o time, você é o chato que está impondo uma meta. Quando a equipe participa do processo de criação de metas, eles são responsáveis, e cada um se cobra.
Muitas pessoas também nos perguntam com quais metas trabalhar. Isso vai depender de empresa para empresa, com certeza, mas se você está começando a fazer planejamento estratégico agora, eu tenho uma dica para te passar, né? Quando você já está mais experiente, é claro que você pode ir personalizando, customizando o seu plano estratégico. Mas de início eu indico sempre trabalhar com 3 metas. Existe a quantidade de metas que a gente define, ela é inversamente proporcional às chances de batê-las. Quando você trabalha com uma meta só, a sua chance de bater ela é muito grande, porque a equipe toda vai estar focada naquela meta. Mas uma meta só não é suficiente para impulsionar a empresa. 5 metas já faz com que a perda de foco torne-as muito difíceis de bater. Então, na minha opinião, 3 metas é um número mágico para o planejamento estratégico. E quais metas eu costumo definir, né? Primeiramente, receita, né? Uma meta de crescimento que garante que a empresa vai continuar impactando mais pessoas. Segunda meta seria o lucro, que nada mais é do que uma meta de despesas disfarçada, né? Que você vai definir uma meta para os seus gastos e vai bater com a primeira meta de receita, atingindo assim o lucro. Porque isso significa sustentabilidade. Não adianta nada crescer a receita sem sustentabilidade. E a meta 3 já seria algo ligado ao propósito. E para mim essa talvez seja até a mais importante das metas, né? E aí vai depender do que você quer mostrar para os seus clientes e para os seus colaboradores, né? Para todo mundo que estiver de fora. Então, algumas dicas aqui, por exemplo, cumprimento de prazos, satisfação de clientes, satisfação de colaboradores, redução de falhas. Você pode querer ser a empresa mais segura, né, do mercado, você pode querer ser a empresa mais rápida, a mais eficiente. Enfim, depois de definir isso, o que motiva a sua equipe, né, qual indicador buscar, que você vai pensar nessa meta. E como descobrir esses pontos, né? Muitas vezes através de pesquisa, outras através de lições aprendidas a cada serviço prestado. Para cada tipo de meta, você vai pensar em formas de mensurar esses indicadores. Então, algumas dicas para você traçar a sua meta de receitas. Ela é a parte mais complicada, né, da sua definição de metas, porque é algo que não depende de você, né? Você não controla. Em relação às despesas, você pode cortar aqui e ali, mas as receitas você vai depender da vontade das pessoas de comprar o seu produto ou não. Então, para projetar as receitas, você tem que saber bem qual é o seu ticket médio, ou seja, o valor médio de cada venda, e tentar projetar uma quantidade de vendas a cada mês. Mas e se minha empresa é nova? Você vai ter que estimar, né? E quanto menos você sabe, mais incertezas você tem na sua projeção. Algumas coisas que podem impactar a sua projeção são sazonalidade. Há empresas que naturalmente possuem meses bons e meses fracos em suas receitas. Tem empresa, por exemplo, que acompanha o ciclo escolar. Então, no período de aulas vende mais, no período de férias vende menos. Há empresas que seguem totalmente o contrário disso, né? Por exemplo, o mercado hoteleiro. O mercado hoteleiro se sai melhor no verão do que no período letivo. Enfim, cada empresa. Outro dia eu trabalhei com uma empresa que trabalhava com planejamento pessoal. E em dezembro a demanda era praticamente 10 vezes maior do que nos outros meses. Então isso é algo que vai impactar muito na projeção. Ciclo de vendas, né? Tem empresas de vendas complexas, né? Ou seja, para vender um serviço ela vai negociar 3, 4 meses. Então quando eu estou projetando receitas de uma empresa assim, eu separo os serviços ou projetos em grupos, né? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que a empresa dela vende alguns projetos que custam $1.000 e eles têm ciclo de negociação de 15 dias. E outros projetos que poderiam custar até $100.000, mas o ciclo de negociação já passava para 5 meses. Então, separar esses projetos, né, ou serviços em grupos
e colocar uma meta de venda de cada um deles, cada grupo desses, em todos os meses. Isso é interessante porque isso vai te dar um insight muito forte de quantas negociações você tem que começar todo mês, né? Por exemplo, nesse ciclo de negociação de 5 meses, a empresa dele, para vender agora em janeiro, já deveria estar falando com o cliente sobre esse tipo de projeto desde julho, agosto. Então, se ele não está falando, se ele não tem negociações nesse sentido ativas, não adianta nada ele projetar que vai vender. E como eu falei, as incertezas, né? Todo plano de receitas tem muitas incertezas, né? Às vezes elas são macroeconômicas, ou seja, o país entra em crise e seu plano pode piorar. Quer dizer, na prática pode piorar, ou então pode ser melhor do que você esperava. Às vezes você lança um produto que dá muito certo, às vezes ele dá muito errado. A melhor forma de lidar com incertezas no seu plano estratégico é fazendo cenários, né? Você cria o seu plano de receitas, você faz um cenário um pouco mais otimista, não sei, e se as receitas forem 20% maiores? E um mais pessimista, e se forem 20% menores? Né? Aí vai depender da sua empresa, né? O que faz sentido para você. Então, em resumo, para fazer as suas projeções financeiras que vão definir a meta de receita, primeiro defina a taxa de crescimento, né? Ela pode ser mês a mês ou ano a ano, né? Você pode querer crescer de janeiro para fevereiro, ou você pode crescer de janeiro para um ano, de janeiro de um ano para janeiro do outro ano. Quando você tem muita sazonalidade, eu até aconselho a fazer esse tipo de projeção, né? Quanto eu quero crescer em relação ao mesmo mês do ano passado? Porque comparando o mesmo mês, comparando janeiro com janeiro, você não cai na armadilha de sazonalidade. Defina o valor base, né, sobre qual mês você vai começar a estimar esse crescimento, e vai aplicar essa taxa de crescimento. Monte as projeções, né, a partir daí você vai montar lá o calendário de janeiro a dezembro e a receita de cada mês, e aí aplica os cenários, como eu falei, né? Você pode ser muito mais pessimista no cenário, pode ser um pouco menos pessimista, aí vai depender do que você quer analisar. Criar metas de despesas ou de gastos já é mais fácil do que criar as metas de receitas. Por quê? Porque para projetar as suas despesas, você precisa pegar a estrutura que você já tem e fazer os ajustes necessários para você conseguir atingir as metas de receitas, né? Ou seja, contratações que você vai fazer, aumentos na infraestrutura e etc. Mas o mais importante para começar esse exercício é você separar as suas despesas entre fixas e variáveis. Isso vai facilitar muito a sua projeção. Por quê? O que são os gastos variáveis? São aqueles gastos que acompanham a receita. Quanto mais eu vendo, mais eu gasto naquele sentido. Por exemplo, uma empresa que fabrica produtos, quanto mais ela vende, a cada unidade que ela vende a mais, ela vai ter unidades a mais de matérias-primas a serem compradas, ou seja, aumenta o gasto. Já os gastos fixos, eles possuem pouca variação mensal, né? Eles aumentarão ou diminuirão dependendo de regras específicas, e não da receita em si. A conta de luz, por exemplo, ela vai ter uma pequena variação, mas você pode colocar uma média, né, de gasto esperado. Você não precisa ficar variando ela todo mês, né? A sua folha de pagamento, se você não mudar a sua estrutura, ela vai ser sempre a mesma. Você vai ter os mesmos salários e tudo mais. Então, para fazer a sua meta de despesa, primeiro defina quais são os gastos variáveis, né? Analisa no ano que passou qual foi a porcentagem deles em relação à receita, e mantém isso, né? No máximo você pode projetar o que nós chamamos de ganhos de escala, que é você conseguir vender mais com menos desses gastos, mas
a mudança não vai ser muita, vai ser pequena. Então, primeiro, defina quais são os gastos variáveis e qual é o percentual de cada um deles em relação à receita. Coloque isso no papel. Defina os fatores para os gastos fixos, ou seja, tem gastos que variam a partir do número de funcionários. Né? Se você chegar acima de um certo número de funcionários, você vai ter que alugar um espaço maior, ou seja, vai pagar mais de aluguel. Tem outros que também vão variar a partir da receita, mas não proporcionalmente. Né? Quando você chegar a um patamar de receita, você muda o seu patamar de gasto. Né? Ou você contrata outra pessoa porque você está operando mais. Então defina quais são esses fatores para cada linha de gastos. Monte as suas projeções, né? Coloque tudo no papel abaixo da receita, subtrai a receita e você vai atingir o seu lucro esperado. Essa vai ser a sua meta de lucro, né? Às vezes você vai chegar a um lucro que você não quer, você quer algo um pouco maior. E aí você faz alguns ajustes na sua projeção, né? Você corta alguns gastos que você estava pensando em fazer, mas que não vão ser possíveis. E por último, crie cenários, mas os cenários de despesa eu costumo fazer diferente das receitas, né? Nas receitas, por questões de simplificação, eu jogo um percentual para cima e um percentual para baixo. Nas despesas, não. Eu tento montar a estrutura de gastos para os cenários de receita que eu vi. Né? Como se você imaginasse assim, cara, se meu ano for pior do que eu imaginava, eu vou faturar 20% a menos na minha receita. Qual vai ser minha estrutura de gastos se eu tiver essa projeção de receitas? E se o ano for melhor do que eu esperava, qual vai ser a minha projeção de gastos? Então eu faço algo um pouco mais detalhado. Aqui estão alguns produtos da Luz que vão te ajudar a definir metas. A planilha de fluxo de caixa ela te ajuda bastante a acompanhar, né, os seus anos posteriores e o corrente principalmente, né, que vai servir de base para os seus planos estratégicos futuros. A planilha de plano estratégico, aqui você vai definir as metas, né, não só as metas globais da empresa, mas as contribuições de cada área de atuação. E a apresentação de planejamento estratégico que você acha em slide.luz.vc. É um template pronto de apresentação que você só vai inserir os seus dados e apresentar o seu plano estratégico para quem você quiser, funcionários, parceiros, sócios, enfim, para quem tiver interesse em conferir o seu planejamento estratégico e que puder te ajudar. Obrigado, pessoal. Queria agradecer. Hoje minha voz não está 100%, eu peço desculpa, mas não é a minha voz que vai me atrapalhar em relação a ajudar empreendedores. Até o fim de janeiro a gente vai estar com essa série de vídeos sobre plano estratégico. A ideia é que cada semana vocês tenham material novo e que ajude na definição do plano estratégico de vocês. Caso precisem de ajuda, meu e-mail filipo@luz.vc e vocês vão encontrar todos os produtos e conteúdos sobre gestão que vocês precisarem nos nossos sites, né? Planilhas empresariais em luz.vc, curso de Excel em cursos.luz.vc, conteúdo, artigos sobre todas as áreas de gestão em blog.luz.vc, alguns modelos de apresentações em PowerPoint principalmente em slides.luz.vc, e agora a gente lançou um novo portal de documentos prontos, né? Modelos de e-mail, de cartas, de contratos em documentos.luz.vc. Obrigado mais uma vez, pessoal, que vocês tenham um excelente ano.